Bom dia a todos, bem-vindos à nossa Escola Dominical 2022. Estamos iniciando, né? Planejamos, pensamos durante o segundo semestre do ano passado. A gente pensou que retornaria ao presencial, mas vamos começar esse semestre aqui mais uma vez online. E é uma alegria para nós podermos aprender da palavra de Deus, aprender daquilo que Deus tem para nós. O nosso tema agora, nesse início de ano, nesse semestre, é vida com Deus. A primeira aula é a professora Marilena, que vai ministrar, mas antes vamos orar, antes de eu passar a palavra para ela, vamos orar agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida, que Deus possa falar cada dia aos nossos corações, aqui que estamos presentes, e também depois a nossa aula vai ser disponibilizada lá no nosso canal no YouTube. Vamos orar então, agradecendo a Deus e pedindo a bênção dele sobre as nossas vidas. Senhor Deus de toda graça, Senhor Deus de amor, Senhor Deus de paz, de alegria, nós te agradecemos, Deus, por podermos nos reunir para aprender da tua palavra, aprender daquilo que o Senhor tem para nós. Te louvamos, Deus, por esse período de descanso que tivemos. E agora, Deus, te louvamos pelo retorno da nossa escola dominical, pedindo, Deus, a tua bênção, a tua direção, a tua graça sobre as nossas vidas. Oramos de maneira especial pela vida da Marilena, Pai, que estará conduzindo, ministrando essa aula nessa manhã. Que o Senhor, Deus, use a vida dela para falar aos nossos corações. Te louvamos por cada pessoa já presente aqui nesta manhã, neste momento, e pedimos que teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós oramos agradecidos e pedimos, Deus, a tua direção e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Marilena, fique à vontade, uma boa aula. Bom dia. É um privilégio ministrar a primeira aula do ano da Escola Dominical. Então, estou bem animada com isso, com a escola durante o ano, embora, como o pastor disse, a nossa expectativa é que nós pudéssemos voltar para o presencial, né, nesse início do ano, mas ainda estamos com um aumento, né, dos casos de Covid, a dona Rosa está aqui ainda de máscara, então, nós decidimos continuar por mais um tempo online. A vantagem disso é que as aulas ficam gravadas e as pessoas podem assisti-las depois. Obrigada pela presença das pessoas que estão aqui e espero que quem assistir depois também seja abençoado com esse primeiro estudo. Bom, nós estamos iniciando o ano e iremos utilizar a revista Em Marcha da Igreja Metodista, que foi do segundo semestre do ano passado, que nós não utilizamos. Então, nós utilizaremos agora, a desse ano ainda não saiu, então utilizaremos a do ano passado. O tema dela é a vida com Deus, sobre espiritualidade, emoções e missão. É um tema bem interessante para o ano de 2022. E a revista está dividida em 3 unidades. A primeira unidade é Vida com Deus, destacando a importância do relacionamento nosso com Deus. A segunda unidade é Vida em Deus. E a terceira unidade é Vida para Deus. Então, você que está assistindo em outro momento, que não agora, espero que você goste desse tema e volte a assistir às outras aulas que teremos também na continuidade. A primeira lição, que é a de hoje, tem o título Por um profundo relacionamento com Deus. E é um estudo bem interessante. E para começar, eu vou contar para vocês uma diversão que eu tinha quando era criança, e depois vou perguntar para vocês se vocês tinham alguma experiência desse tipo. Quando eu era criança, a gente era sócio até de um clube, mas o que a gente gostava mesmo de fazer era de passar o dia no rio. De sábado, assim, geralmente, meu pai e um primo dele levava eu, meus irmãos e meus primos para a gente pescar e nadar no rio. E era uma diversão, né? Saía um churrasquinho meio improvisado, assim, na beira do rio,
e a gente passava o dia lá fazendo brincadeiras, mergulhando, nadando, pula, entra e sai, e essas coisas assim. E esse primo do meu pai, ele tinha 9 filhos. Então, tinha gente que era medrosa e tinha gente que era corajosa. Tinha gente que só ficava com o pé assim na beira do rio e ficava lá com a varinha pescando. E tinha gente ousada que saía nadando e atravessava do outro lado do rio. Então, gostaria de saber de vocês se vocês já tiveram essa experiência de nadar em rio, que é muito diferente de uma piscina, né? E como que era? Se vocês eram corajosos, se vocês ficavam na beiradinha, como que era isso? Claudineia, você tem cara de que gosta de ir no rio. Você já fez isso ou não? Já fui, só que eu tive uma experiência ruim por volta dos 12 anos. A gente estava num lugar e próximo do rio tinha umas churrasqueiras. Era um clube de campo da Champion, fábrica de papel lá de Mogi Guaçu. E eu estava sentada, a churrasqueira não estava sendo usada, eu estava sentada em cima da churrasqueira. Um amigo nosso da igreja, ele era mais velho, né? Tipo, era da idade das minhas tias. Ele desceu correndo, do jeito que ele desceu correndo, ele me pegou no colo e pulou no rio. No que ele pulou no rio, eu engoli muita água, porque eu não estava esperando. Então, até hoje, depois desse episódio, eu fiquei... Até então, eu não tinha medo. Meus avós passava férias em roça, né? Meus avós moravam em sítio, descia, escorregava em pedra que caía dentro da água e tal. Mas depois desse episódio, na minha adolescência, de eu engolir muita água, eu fiquei medrosa. Até então eu não tinha medo, mas depois desse dia não morri afogada porque tinha mais gente também, me segurou, me ajudou, mas foi um susto mais ou menos. É chato quando a gente tem uma experiência assim, né? Traumatizante. E a Claudineia caiu. Fale, Márcio. Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade de nadar em rio, porque eu morava perto do Tamanduateí, que é um afluente do Rio Tietê. Então, imagina, né? Naquela época já era podre. Hoje então, não dá nem para chegar perto. Então, eu só fui conhecer rio, sei lá quando, para nadar, assim. Tanto é que até hoje eu não sei nadar. E eu vi... Ah, você não sabe. E Márcio? E mar? Mar, você mar, achia? Mar eu fui quando eu passava as férias, depois da minha adolescência. Meu tio tinha uma barraquinha de sabe aqueles raspadinha de gelo que vende na praia? Sei. Então, eu ficava vendendo geladinho o dia inteiro na praia. Minhas férias. Ali em São Vicente. Sei. Então, e eu pouco entrava dentro d'água, porque eu tinha medo da água. Tá bom. A Mari escreveu aqui no chat que ela cresceu num sítio, mas nem chegava perto do rio. Você tinha medo, Mara? Como que era? Ou os pais não deixavam? A Mara deve estar com problema no microfone, então depois ela responde. Aproveitando a distância. Ah, pode falar, pastor. Aproveitando aí, eu fui criado do lado do rio também. Eu tenho um irmão, só que meu pai não deixava a gente nem passar perto. Ele tinha medo de água e não deixava a gente nem chegar perto. O sonho era ir nadar no rio, brincar lá, que todas as crianças a gente passava, era caminho nosso para ir para a escola. A gente via as pessoas brincando, tudo, mas meu pai nunca deixou chegar perto. Então, hoje, pensando nisso, me dá até pavor, né? De imaginar a gente brincando no rio. Mas na época era uma delícia. Eu vou voltar nessa história um pouco mais tarde, tá? A gente vai ler o texto e depois, na discussão, a gente retoma essa questão do rio ou do mar, de entrar na água. Bom, o texto para o estudo do tema está em Ezequiel 47, de 1 a 12. Então, quem tiver a Bíblia, pode abri-la, eu vou fazer a leitura e depois a gente vai comentar esse texto. Ezequiel 47, de 1 a 12.
Então, vou fazer a leitura. A leitura que eu vou fazer está na versão Almeida, revista e atualizada. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto ao rio, às ribeiras, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então, esse texto que eu li está em Ezequiel 47, 1 a 12. Quando a gente lê pela primeira vez, não parece ser um texto fácil, mas ele é um texto muito bonito e que é, de certa forma, conhecida. Não é o trecho mais conhecido de Ezequiel, o trecho mais conhecido é o Vale dos Ossos Secos, mas essa é uma outra visão do profeta, que também é conhecida, inclusive tem uma música do Diante do Trono, que está no CD, acho que 3 deles, que é Águas Purificadoras, que é bastante conhecida, a música, e ela está baseada nesse texto aqui. Muito bem, qual que é o contexto desse texto? Ezequiel estava vivendo exilado na Babilônia, como cativo ou prisioneiro de guerra. Nabucodonosor tinha vencido a guerra e levou judeus para lá, para a Babilônia. E Ezequiel estava entre esses judeus. E aqui eu quero fazer um parênteses, que é o seguinte, não é o foco do nosso estudo, mas Ezequiel, que era uma pessoa que temia Deus, que profetizou, ele foi levado cativo. Então, mesmo quando a gente tem Deus no coração, acontecem coisas desse tipo. E Deus nos usa quando nós estamos exilados ou em alguma situação desfavorável. Foi o que aconteceu com Ezequiel.
ele estava exilado, ele vivia próximo ao rio Quebar, era em torno de ano 600 antes de Cristo. Nessa mesma época, Jeremias também era profeta dos judeus, mas ele era profeta na Palestina, e Ezequiel e Daniel eram profetas na Babilônia. Ezequiel algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que ele era profeta do povo, né, do povão, e Daniel era mais profeta dos nobres, digamos assim. E durante os primeiros capítulos do livro de Ezequiel são mostradas as profecias, as visões dele, enfatizando o pecado dos judeus, os erros, as iniquidades, e apontando a queda de Jerusalém. Depois, no final do livro, ele começa a trazer visões de esperança, de restauração. É quando aparece a profecia do Vale dos Ossos Secos e essa visão das águas, que a gente vai se deter um pouco mais nela, nesse trecho, pensando na questão da restauração de Israel e no sentido de preparar o povo judeu para a volta a Jerusalém. Então, seria assim, como que seria a restauração da ligação com Deus, da relação com Deus? Porque no exílio, o povo judeu se sentia abandonado, entre aspas, por Deus. Apesar de todos os sinais, eles se sentiam abandonados. Então, considerando, né, esse contexto, quando Ezequiel fala da água, ele usa a água para mostrar essa questão de se religar a Deus. E o que significa a água na Bíblia, né? Porque ele fala, olha, saiu água, tal, vai falando da água, do rio, que vai acontecer isso, aquilo. O que quer dizer a água para a Bíblia? Ela significa, em primeiro lugar, refrigério. E isso a gente encontra no Salmo 23, 2, que diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Que delícia isso, né? Águas de descanso. Então, o primeiro significado da água na Bíblia é refrigério. Quando a gente está numa situação desesperadora ou de medo, né? Por exemplo, a Claudineia contou que o primo dela pulou com ela no rio e ela bebeu muita água. Aquilo foi uma situação desesperadora, apesar de ter sido água, né? A água na Bíblia traz esse refrigério, porque ela representa Deus, então é Deus que sustenta. E o desejo por água representa a necessidade de Deus. Isso a gente vê nos Salmos 42, 1, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A corça é um tipo de um veadinho, e é um animal mamífero que é chamado de um animal elegante. Então, a gente pode pensar assim, até um animal que é elegante, que é bonito, precisa da água, tem sede. E nós também somos mamíferos e precisamos também da água. Então, a água também representa isso, a necessidade de Deus. E no texto de Ezequiel, além dessas duas interpretações, tem a questão da revelação de uma nova vida, né? Da reconstrução do templo, da reconstrução de Israel. Então, isso também aparece em Zacarias 14, 8, que diz assim: naquele dia sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, que é o Mar Negro, que é citado no trecho de Ezequiel que a gente acabou de ler, e a outra metade até o Mar Ocidental,
que é o Mediterrâneo. Na visão de Ezequiel, as águas representam bênçãos de Deus sobre o povo, ou seja, representam esperança e restauração. Daqui a pouco a gente vai chegar aqui para a gente o que ela vai representar. Então, no trecho que a gente leu de Ezequiel, ele fala assim, que ele vê a água fluindo, começando por um fio, e depois ela vai se aprofundando, ela vai aumentando a quantidade. E a forma que ele vai mostrando isso é dizendo, olha, a água estava batendo no meu tornozelo, depois no joelho, depois no meu ombro, e daí chegou no momento que não dava mais pé e eu tinha que nadar. A gente pode pensar assim, tanto no rio quanto no mar, né? Quando a gente vai entrando e vai ficando mais fundo, até que chega uma hora que a gente não consegue mais nadar. E as águas, nesse sentido, elas também podem representar a restauração do paraíso, principalmente quando se fala do Mar Morto. Por que o Mar Morto é citado aqui? O Mar Morto tem algumas características muito interessantes. Ele fica abaixo do nível do mar, em torno de 400 metros. Então, imagina, o nível do mar, que a gente vai lá em Santos, São Vicente, litoral norte e tal, ele fica a 400 metros abaixo disso. E ele tem uma água super salgada, muito mais salgada do que qualquer outro mar. E isso inviabiliza qualquer tipo de vida no Mar Morto. Até por isso ele tem o nome de Mar Morto. Os únicos seres viventes no Mar Morto são um ou dois tipos de bactérias que sobrevivem lá. E tem uma curiosidade muito interessante do Mar Morto. As pessoas flutuam, elas não afundam. Eu fiquei curiosa com isso daí. Já pensou que delícia a gente flutuar em cima da água sem precisar de boia? Então, eu vi algumas fotos de pessoas no Mar Morto lá, deitadas assim na água, lendo um livro, lendo um jornal, uma revista, tranquilamente. Porque ela tem tanto sal que o peso da água é maior do que o peso do corpo humano. Então, a gente não afunda. Então, o Mar Morto é citado aqui nesse caso, porque essa água do rio que Ezequiel chama de água viva, ela transforma até o Mar Morto, passando a ter seres viventes, né, peixes e outros, e também tendo árvores, tendo natureza, né, em volta dele. Então, seria um milagre, por isso que alguns estudiosos dizem que seria a restauração do paraíso, que é a forma como Deus tinha criado. Só falando mais uma curiosidade do Mar Morto, em volta dele tem vários spas, porque dizem que tanto a água dele quanto o sal, a terra que tem lá, são muito boas para tratamentos. Então, tem muita gente que vai para lá para se tratar. E a visão de Ezequiel que ele tem dessas águas vivas que saem do templo, tem um sentido que é o seguinte: Jerusalém é abastecido com a água de um canal subterrâneo. E então ele via essa água como saindo desse canal, né, pelo templo, iniciando rasinho e depois aumentando. E essa visão de Ezequiel é retomada no livro de João 7, 37, 38, quando Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, por isso, a visão de Ezequiel é usada para ilustrar o relacionamento com Deus.
por meio de um processo que leva a níveis mais profundos em sua presença. Esse é o sentido da escolha desse trecho de Ezequiel, dessa visão, dessa profecia dele, para esse primeiro estudo sobre o relacionamento profundo com Deus. Então, o estudo compara o nosso relacionamento com Deus com essas águas que saíam do templo. E a relação é a seguinte: se eu tenho uma relação superficial com Deus, eu fico no rasinho, né? Com a água lá no tornozelo, ou no máximo no joelho. Agora, se eu quero uma relação mais intensa com Deus, mais próxima, eu tenho que continuar afundando nessas águas. Então, esse é o primeiro sentido, é nós pensarmos que tipo de relacionamento eu tenho tido com Deus. E no trecho lido, a gente já pode imaginar que tem 4 níveis, digamos assim. O que a água dá no tornozelo, o que a água bate no joelho, o que a água bate no ombro e onde não dá pé. O que significa esse lugar da água que não dá pé para a gente? Que está mais lá no fundo, que a gente tem que nadar. E daí quem não sabe nadar, né, como o Márcio falou, vai passar apuro lá no fundo. O que significa isso? Significa estar na total dependência de Deus. E Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então, esse lugar no fundo é o lugar onde a gente se sente dessa forma, onde pensa assim: tudo que eu tenho, tudo que eu faço é por Deus, para Deus e por Ele. E não por mim. Porque a gente está vivendo numa época em que as pessoas querem usar a fé ou a igreja para seus próprios entendimentos, para seu próprio conhecimento ou para sua própria vontade. Então, isso é quando a gente está lá no rasinho. Então, eu posso ir à igreja, eu posso participar de cultos online, de qualquer encontro online, posso entregar o dízimo, e a minha relação com Deus pode ser superficial. Eu posso estar só com o pé na água, com a água batendo no tornozelo. Por quê? Porque eu estou colocando em primeiro lugar a minha vontade, o meu desejo, as minhas ideias. E quando a gente vai se aprofundando nessa água, eu preciso colocar-me diante de Deus, para que seja feita a perfeita vontade dele em todos os aspectos. Isso é a mesma coisa como o Márcio falou assim: eu não sei nadar. Então, imagine o Márcio lá no meio do mar, onde não dá pé para ele, ou no meio do rio, também onde não dá pé. Ele vai depender de quem? Só vai depender de Deus, porque ele não sabe nadar. Então, essa é a relação profunda com Deus, quando eu só dependo dele. E em qualquer situação da vida da gente, ou em algumas delas, a gente sente isso também. Quando o Rafael foi morar nos Estados Unidos, dava um aperto no coração, ele tinha só 18 anos. Então, tinha momentos que ele falava assim: ai, mãe, eu tô com dor na garganta, tô com não sei o quê. Eu falava: ai, meu Deus do céu. É só Deus. Até por isso a gente fala: ai, meu Deus do céu. Porque a gente está longe, a gente não pode fazer nada. Então, nesse momento é que a gente sente se a relação com Deus está superficial, lá na beiradinha, ou se a gente está lá no fundão, onde a gente se entrega e deixa Deus operar. Vários dos milagres que são relatados no Novo Testamento, a gente pode ver isso, como as pessoas estavam nas mãos de Deus, só dependendo de Deus, não podia fazer nada. Aquele episódio que os discípulos tinham ido pescar
e não tinham pescado nada, e daí Jesus entra no barco e fala, vai até tal lugar, agora jogue a rede, e eles pescam muitos peixes. Então vejam só, pela força humana, eles já tinham jogado a rede, e não tinham conseguido peixe. Mas daí vem Jesus e fala, joga a rede. Ou então a mulher do fluxo de sangue. Ninguém conseguia curá-la, mas Jesus foi e curou. Então, Jesus é essa água viva. Como foi dito, se alguém vai até ele, nunca mais tem sede. E se a gente chega nele, as águas vivas fluem da gente também. E aí é um outro aspecto. Quando essas águas fluem da gente, a gente também abençoa outras pessoas. Outras pessoas também vão se sentir bem, como nós estamos. Vocês já devem ter tido a experiência, assim, de que tem pessoas que a gente chega perto e a gente se sente bem, a gente se sente em paz. E tem pessoas que a gente chega perto e já começa a ficar perturbado, né? Porque a pessoa vai falando coisas que vão perturbando de alguma forma a gente. Então, quem bebe da água que Ezequiel falou lá, que tá brotando, que faz nascer árvores, plantas medicinais, curar o mar morto, ter vida lá onde só tem sal, transforma a gente também. E a gente pode ter paz, visualizar e focar a vida eterna. Essa água que flui, que brota, vai abençoar também outras pessoas. Então, esse é o relacionamento profundo que o estudo nos convida a fazer. E também a aproveitarmos os próximos estudos que trarão outros aspectos a respeito dessa relação com Deus. Por último, tem um versículo que está em João 4,14, que diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que é o que eu acabei de citar com outras palavras. E a pergunta que fica é assim: quem é a gente quando a gente vai para o mar ou perto de um rio? E quem somos nós quando nós nos aproximamos de Deus? Nós temos uma relação profunda ou a gente fica apenas com o pé? A Ieda falou uma questão interessante que está escrito aqui no chat, né? Pensando no raso e no fundo, que tem uma relação de controle, né? Quando a gente está no raso, a gente controla toda a situação. E quando a gente está lá no fundo, a gente não tem controle nenhum. Daí o controle está nas mãos de Deus. Muito boa essa observação, Ieda. Então, quem somos nós? Será que, em termos de relacionamento com Deus, nós estamos com a água no tornozelo, no joelho, no ombro, ou a gente está nadando? É essa reflexão que o texto nos leva a fazer e também a ter um compromisso, porque muitas vezes nós falamos assim: nossa, o mundo está horrível, eu achava que a pandemia ia mudar as coisas e nada mudou. A mudança começa por cada um de nós. Se nós dermos mais um passo, se nós estivermos com a água lá no tornozelo e andarmos mais um pouco e fomos com a água que bate no joelho e depois no ombro, nós estamos mudando. Então, nós precisamos fazer essa caminhada, é um processo, né? Essa caminhada com o relacionamento com Deus, para podermos ter essa água que jorra e deixar o controle para Ele. Agora, eu deixo, se alguém quiser fazer algum comentário sobre isso, de como que se sente em relação a isso, se está com a água
no tornozelo, ou não, se já está quase se afogando. Como que vocês sentem em relação ao relacionamento com Deus? Se alguém quiser fazer algum comentário, está aberta a palavra. A Mara, por exemplo, que escreveu que nem chegava perto do rio, por outro lado, em termos de relacionamento com Deus, do que eu conheço dela, ela está nadando no rio. Márcio, pode falar. Eu sempre pensei né? Sempre aprendi assim que quando a gente tem aquela experiência, né, de ser batizado pelo Espírito, aquelas coisas assim, né, de estar junto com Deus, colocava a gente num patamar de estar lá dentro do rio, lá e nadando, de braçada, numa boa, e confiando em Deus. Mas hoje, depois de viver 61 anos dentro da igreja, eu acho que eu ainda nem entrei dentro do rio. Eu estou com o meu pé lá fora do rio ainda. Porque só quem convive com a gente, né, por exemplo, a minha esposa sabe como eu sou. As minhas filhas sabem como eu sou. Então, às vezes, a gente se coloca dentro de uma caixa, de uma máscara, de uma embalagem, que às vezes a gente não é. Né? Então, eu ultimamente tenho pensado muito, e essa pandemia tem me ajudado um pouco, ou me atrapalhado um pouco, mas a pensar no que realmente é o Márcio com relação a Deus e que Deus é em relação ao Márcio, né? Então, hoje eu acharia assim, que no máximo que eu teria feito é testando se o rio a água está quente ou está fria. Muito bem, Márcio, muito boa a sua reflexão. A gente precisa de uma autoavaliação, né? E às vezes até nisso a gente é tendencioso, né? Por conta da superficialidade ou da máscara que a gente precisa usar, né? Como você falou, a gente vai dando uma característica de que está lá, mas no fim a gente está bem aqui. Ou até pensando nos sinais, né, Márcio? O que a gente tem feito ou o que a gente faz que a gente poderia dizer, nossa, isso foi uma obra de Deus, esse é um milagre de Deus. Acho que a gente pode se aprofundar mais. E talvez esses estudos aqui na escola dominical, vocês podem ver que são estudos breves, né? Geralmente costuma durar no máximo 1 hora, vai nos levar também a pensar, a refletir e a agir com relação a isso, né? Tomar uma decisão e tomar uma postura com relação a isso. Pastor? Eu só abri a câmera para ouvir mesmo. Fique à vontade, se alguém tiver. Mas nessa questão, vou aproveitar nós estamos fazendo uma leitura aqui na igreja, né, do livro de Juízes. E ontem, Juízes é um livro estranho, para nos alta palavra, de ler, né? Tanta coisa estranha que acontece. E ontem, no capítulo 17, a gente vê um pouquinho sobre esse relacionamento com Deus. Vou começar de Juízes 17 e vou chegar aqui no nosso tempo, que a mãe de Mica, ela consagra, ela abençoa o filho em nome do Senhor, mas ao mesmo tempo ela tem o coração dela dividido e busca outras alternativas também. Ela pisou no rio, voltou, foi no rio de novo, voltou. E na nossa vida, né, com a pandemia, com tudo isso, de forma geral, na história, nós temos essa dificuldade, usando as palavras da Ida aqui, quando a gente perde o controle. A gente quer sempre estar no controle. Eu sempre quero estar onde que o meu pé está firmado num lugar que eu estou sentindo o chão, o fundo do rio. Eu não quero estar num lugar que eu não tenho controle da situação. E acho que esse é o desafio para nós termos esse relacionamento profundo com Deus, né? A gente ter essa dependência total de Deus, falar assim, não é meu pé que me segura, não é
a minha sabedoria, as minhas decisões, a minha forma de decidir ou de fazer alguma coisa, mas é Deus que continua governando, sustentando todas as coisas, inclusive a minha vida. Acho que esse é o desafio maior, né? A gente conseguir sair do lugar que a gente coloca o pé e no lugar que a gente vai para essas águas mais profundas com Deus. Márcio? Não, é Ieda. Oi, Ieda, fale. Então, falando sobre isso agora, me veio uma situação, né? Eu não nasci perto de Rio, né? Quer dizer, eu nasci no Rio, mas minha praia era praia mesmo, né? E uma coisa que meu pai sempre falava com a gente, quando ele levava a gente no mar, é assim: nunca lute contra a força da natureza. Então, relacionando essa fala dele com essa questão de entrar no rio, eu acho que tem muito a ver também um pouco disso, né? O medo que a gente tem nos impede, e aí a gente fica lutando com Deus, sabe? De lutar, de não querer entrar na água, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir ficar tranquilo se a gente submergir, né? Então, assim, na minha experiência com Deus tem sido essa, né? Não que não tem sido fácil, né? Estou passando, né? Estamos passando como família um problema muito assim de questão de realmente acho que é o momento que Deus fala assim, ó, ou agora vocês confiam ou vocês não confiam, né? E a gente tem colocado isso diante de Deus e tem colocado, né, para Deus essas questões, mas não é fácil. O medo vem, o medo está presente. Né? À noite eu me acordo pensando e falando, puxa vida, aí eu falo, pô, mas eu já entreguei para ti, né, Deus? Por que eu estou pensando? Né? Então é aquela questão de estar ainda lutando contra a se entregar realmente, né? A deixar que a água me leve, me carregue, me transborde, né? Porque o rio, a gente sabe, a água que, quando você entra no rio, o rio é o mesmo, mas as águas nunca são, né? Porque elas correm, é uma água de correnteza, a gente nunca consegue entrar na mesma água, a não ser que você deixe a água se levar você, né? Então, é isso. Muito sábias as palavras do seu pai, Ieda, porque a água nos leva mais profundo mesmo, né? Tanto do mar quanto do rio, se a gente se deixar lá quieto, a gente vai indo para o mar profundo, né? O mar, isso é muito comum. Você começa com a água na cintura, quando você vê, ela já está aqui no ombro. Fala, opa, preciso voltar para trás, né? Essa é a ideia da gente, né? No sentido do que você falou. E é um processo mesmo, né, Ieda? A gente fica lutando com essa natureza humana da gente que tem medo, que quer ter o controle. Então, é sempre um processo que a gente vai vivendo durante a vida. A Claudineia escreveu no chat que ela gostaria de estar submersa na água, mas está como o Márcio, no máximo molhando o pé e não deixando Deus cuidar totalmente. Então, esse é o tema principal desse estudo, que a gente possa dar um passo de fé, né, para ir um pouco mais profundo. Se está só no pé, vamos até o joelho, pelo menos, porque é um processo. Vamos deixar nas mãos de Deus, vamos deixar tudo no controle dele, porque ele sabe o que é bom, agradável e perfeito para as nossas vidas. E ele sempre tem o de melhor. Nós precisamos confiar. Como a Ieda disse, apesar de tudo que Deus já fez na vida dela, do Márcio, da família, às vezes ainda surge alguma dúvida, mas será que Deus vai operar nessa situação também? O povo judeu pensava a mesma coisa, Deus já tinha feito muitos sinais, e às vezes eles ainda tinham dúvida. Vamos para as águas profundas, vamos deixar Deus ter controle e vamos jorrar dessa água viva para abençoar outras pessoas também. Essa é a mensagem do estudo de hoje. Obrigada. Pastor, está com a palavra. Muito bom. Obrigado a todos pela participação. Nós vamos orar encerrando e tirando a nossa foto aqui
do nosso final de aula. E as 8 próximas lições ou estudos vão falar um pouquinho em como ter essa vida mais profunda com Deus. Essa é a introdução da revista, a introdução da primeira parte, e as próximas aulas, 8 estudos, vão falar um pouquinho sobre isso. Então já fica o convite aqui para você participar, estar conosco e aprender. Márcio ou Ieda levantou a mão aí, pode falar antes da gente orar? Não, a mão estava levantada só. Ah, então achei que tinha levantado agora a coisa. Então vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos dê essa força, graça, sabedoria para avançarmos cada dia para essas águas mais profundas, para esse relacionamento mais próximo dele. Vamos orar? Senhor Deus de graça, paz e amor. Te louvamos, Deus, pela tua palavra, que é vida, que é direção. Palavra, Deus, que fala ao nosso coração, renova o nosso ânimo, traz direção para a nossa vida. Quero, Pai, colocar, Pai, cada pessoa que participou desse momento, dessa conversa, dessa leitura da Tua palavra, dessa aula, pedindo, Deus, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, nos dando graça, nos dando direção, nos dando, ó Pai, orientação em cada decisão que nós formos tomar, ó Pai. Que a Tua palavra cresça em nossos corações, que o Senhor renove as nossas vidas e que o Senhor, ó Pai, nos dê sabedoria para que a cada dia busquemos esse relacionamento mais profundo com o Senhor. Te louvamos, te agradecemos por essa aula e pedimos a Tua bênção, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Quem puder abrir a sua câmera aí.